Olá pessoal, que a paz de Jesus esteja com você no seu coração. Sou o pastor Mateus e é um prazer receber você aqui mais uma vez. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Nós estamos iniciando agora o nosso encontro de louvor e adoração ao nosso Deus para cultuarmos ao Senhor com alegria. E quero convidar você, antes de nós iniciarmos, a compartilhar o link deste conteúdo, dessa transmissão com seus contatos, seus amigos. Hoje nós vamos falar sobre o sinal de provisão. Tenho certeza que Deus pode abençoar muita gente e trazer fé e esperança para quem está precisando de um cuidado, precisando também da sua provisão, da provisão divina. Nosso Deus é o Deus que provê e a gente precisa confiar e acreditar nisso. Então a gente vai falar sobre isso hoje. Hoje nós veremos o quarto sinal registrado aqui no Evangelho de João. Eu quero te convidar agora para a gente iniciar. Se você puder acessar a sua Bíblia, em João capítulo 6, nós vamos ler aqui o versículo 10, o versículo 11 e o versículo 14. Veja, a palavra de Deus diz assim: Jesus respondeu: digam ao povo que se sente. Todos se sentaram na grama que cobria o monte. Só os homens eram cerca de 5.000. Então Jesus tomou os pães, agradeceu a Deus e em seguida repartiu entre o povo e em seguida fez o mesmo com os peixes. E todos comeram à vontade. O versículo 14 diz que quando o povo viu Jesus fazer esse sinal, exclamou: sem dúvida, ele é o profeta que haveria de vir ao mundo. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Jesus e pedir a Ele que fale conosco através da sua palavra mais uma vez, que Ele receba a nossa adoração e que a bênção de Deus seja derramada sobre a sua vida, que você perceba a presença do Senhor e a bondade do Senhor neste momento. Oremos juntos. Querido Deus e eterno Pai, como é bom render graças a Ti, como é bom louvar o Teu nome, como é bom percebê-lo entre nós, Senhor. Por isso nós pedimos agora que o Senhor sensibilize os nossos sentidos para que possamos ouvir a Tua voz, para que possamos perceber a Sua presença, que o Senhor manifeste o Teu querer sobre nós, que a Sua graça e a Sua ação seja, meu Deus, manifestada sobre a nossa vida. Pai, recebe o nosso culto, nosso louvor, a nossa adoração e derrame a Sua bênção agora sobre cada pessoa, cada irmão, cada irmã, cada vida que está acessando este conteúdo. Neste instante, Pai, nós te pedimos para a Tua glória. Receba o nosso culto e a nossa adoração. No nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Graças a Deus. Vamos juntos celebrar o Senhor com alegria. Cante ao Senhor com a gente. Daqui a pouco a gente volta para estudar um pouco mais sobre este sinal, sobre este milagre, que é o milagre da multiplicação. Esse é o texto que nós vamos discorrer daqui a pouco. Então, que Deus nos conduza nesse momento de adoração. Amém. Que a paz de Jesus continue com vocês. Vamos louvar ao Senhor. Vamos cantar sobre esse amor maravilhoso de Jesus que transforma. Existe um amor que pode transformar a sua vida e este amor pode realizar muitos milagres. Vamos adorar o Senhor. Cante com a gente. Dizem que amor verdadeiro é como um sonho feliz, felicidade que passa e não volta outra vez. Dizem que não vale a pena buscar encontrar o amor, porque é tesouro escondido sem mapa pra nos guiar. No começo até acreditei nessa história, o amor foi banido da minha memória. Me faltava algo novo na vida que eu não sabia. Oprimido, sofrendo e sem uma saída, descobri que alguém por mim deu sua vida. Só então entendi que o amor verdadeiro existia. Eu descobri o amor tomou conta de mim.
Jesus Cristo vive em mim. Eu acredito no amor, em muitos milagres que pode fazer. O amor verdadeiro de Cristo mudou meu viver. Aleluia. No começo até acreditei nessa história. O amor foi banido da minha memória. Me faltava algo novo na vida que eu não sabia. Oprimido, sofrendo e sem uma saída, descobri que alguém por mim deu sua vida. Só então entendi que o amor verdadeiro existia. Eu descobri o amor tomou conta de mim. Como um fogo que arde, Jesus Cristo vive em mim. Eu acredito no amor, em muitos milagres que podes fazer. O amor verdadeiro de Cristo mudou meu viver. Eu descobri o amor tomou conta de mim. Como um fogo que arde, Jesus Cristo vive em mim. Eu acredito no amor, em muitos milagres que podes fazer. O amor verdadeiro de Cristo mudou meu viver. Declaram os céus a glória de Deus, e todo o universo vem louvar, seus feitos contar. Os céus e o mar levantam a voz, e toda a criação exalta ao Rei dos Reis. Vem adoremos, pois Jesus é Senhor, eterno Senhor, que em breve virá. A sua palavra ficará quando tudo passar. Vem adoremos, pois Jesus é Senhor. Vem contemplemos e nos prostremos, pois Jesus é Senhor. Vem adoremos, pois Jesus é Senhor. Vem contemplemos
Aleluia, aleluia. Ele é digno de louvor. Aleluia, aleluia. Ele é digno de louvor. Aleluia, aleluia. Ele é digno de louvor. Mais uma vez, cante aleluia. Aleluia, aleluia. Ele é digno de louvor. Venha adoremos, venha adoremos, pois Jesus é Senhor. Vem, contemplemos e nos prostremos, pois Jesus é Senhor. Vem, adoremos, vem, adoremos, pois Jesus é Senhor. Vem, contemplemos e nos prostremos, pois Jesus é Senhor, pois Jesus é Senhor, pois Jesus é Senhor. Amém, graças a Deus. Vamos refletir na palavra do Senhor. Quero te convidar agora a manter a sua Bíblia aberta no capítulo 6 de João, para nós falarmos sobre o sinal de provisão, quarto sinal registrado por João aqui em detalhes para o nosso entendimento, para a nossa capacitação, para que a gente compreenda a razão desse sinal. O milagre da multiplicação é o único milagre que é registrado durante o ministério de Jesus por todos os 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João registram este milagre. Como a gente tem visto já no decorrer dessa série, em todas as mensagens, João ele tem objetivos muito claros quando ele relata esses milagres, esses sinais. Ele quer confirmar que Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus e aquele que crer em Jesus tem a vida eterna. Então, João não vai descrever, por exemplo, as muitas curas que o versículo 2 do capítulo 6 menciona. O capítulo 6, versículo 2 ali vai dizer que Jesus realizou diversas curas, curou muita gente. Mas ele não vai dar detalhes, porque ele tem objetivos bem específicos. Ele vai relatar 7 milagres e com propósitos. Por que ele relata esses milagres? Tudo isso já poderia ser lido nos outros evangelhos, né? Tanto Mateus, como Marcos, como Lucas relataram já esses outros milagres, essas outras curas que Jesus havia realizado. Mas João está vendo agora com nitidez, uma nitidez singular, que a vinda de Jesus e no envio da parte de Deus, somente uma coisa está em jogo: a fé ou a incredulidade. Ou as pessoas acreditam ou as pessoas desacreditam. Então, de acordo com esse objetivo, João ele vai selecionar esses milagres, os 7 milagres conhecidos, né, famosos aqui no Evangelho.
Então, este milagre, como a gente falou, é o quarto e a gente vai pensar nele agora. Por que João não omite o milagre da multiplicação dos pães, apesar de todos os outros evangelhos, os evangelhos sinóticos já o terem narrado? Por que João narra também, se ele já tinha sido narrado? Para João, essa alimentação, ela não é apenas uma alimentação qualquer, ela não é apenas mais um entre muitos milagres de Jesus. Não, para João, ele está reconhecendo que neste milagre, nesta multiplicação, está o auge da atuação de Jesus na Galileia. Ao mesmo tempo que aqui nós temos o seu ponto de virada. Essa história ela vai mostrar para a gente que, ao mesmo tempo em que os sinais de Jesus testemunham a seu favor, também autenticam o seu envio a este mundo e despertam a fé. Ela também além disso, é também interpretada de forma errônea, né? Esse milagre ele é interpretado erroneamente, levando as pessoas à incredulidade entre os galileus, as pessoas que viviam naquela região conhecida como a Galileia. Com base nessa história aqui, a gente pode ver que Jesus ele decide alimentar aquela multidão. E nessa decisão de Jesus, ele manifesta o seu sinal de provisão. O Senhor agora vai prover o seu auxílio sobre o povo. Então, nós vamos destacar nesses sinais aqui 3 características da sua provisão. Em primeiro lugar, ele provê pela nossa incapacidade. A provisão de Jesus, ela acontece por causa da nossa incapacidade de adquirir recursos ou de prover o próprio recurso. Os discípulos, eles são a imagem dos momentos da vida em que a gente tenta resolver os nossos problemas sozinhos. Quando nós tentamos resolver os nossos problemas sem Jesus, sem Cristo. Quantas pessoas estão passando por problemas diversos aí e estão tentando encontrar solução, mas sem sucesso, porque não dependem de Jesus, porque não possuem fé no Filho de Deus, porque não conhecem a Jesus Cristo, não conhecem a sua capacidade. Então, diante de uma multidão faminta, de aproximadamente 20 mil pessoas, se a gente for contar, o texto vai dizer que eram 5 mil homens, sem contar as mulheres e as crianças. Se a gente for contar as mulheres e crianças, a gente tem aproximadamente 20 mil pessoas e eles vão apresentar algumas soluções ali, os discípulos de Jesus. A primeira solução é a sugestão dos discípulos para que Jesus mandasse o povo embora. Essa é uma solução muito pragmática, muito simples. A gente tem uma multidão para alimentar. Qual é a solução? Manda esse povo embora, a gente não tem comida para tanta gente. Então, o texto de Marcos 6, versículo 35 e 36 vai narrar justamente essa possibilidade, essa solução, essa possível solução. A segunda solução, ela vem de Filipe, que é o discípulo que vinha da cidade mais próxima ali da região. João 1,44 mostra que ele era daquela região. Então ele conhecia o lugar onde ele estava. E em resposta ao teste de Jesus, que é como se Jesus estivesse fazendo um teste aqui, Filipe, ele rapidamente vai calcular. Ele vai fazer um cálculo matemático de que seriam necessários o equivalente a 200 dias de salários de um trabalhador. Quando a gente vai ler a narrativa aqui do texto, a gente vai ver ele dizendo exatamente isso para Jesus. 200 dias de salário de um trabalhador para comprar um pedaço de pão para toda aquela gente. E eles falaram, nós não temos esse dinheiro todo. Nós não temos essa grana. Mas há uma terceira solução, e essa vem de André. O lanche de um menino que estava ali, que possuía 5 pãezinhos, 5 pães de cevada e 2 peixinhos, diz o texto. O pão de cevada, só para a gente entender, era o pão barato dos pobres. Era o pão comum que os pobres adquiriam, que os pobres possuíam normalmente. Era assado em fatias achatadas, né, de cerca de 30 centímetros de diâmetro, e por isso também ele não era cortado, mas ele era partido. A palavra para peixes que aparece aqui, ela é diferente dos demais evangelhos. Ela vai indicar pequenos peixes salgados para dar um sabor ao pão de qualidade inferior. Então,
eles tinham um pão de qualidade inferior e um peixinho pequenininho para colocar junto desse pão para dar algum sabor. Mas ao mesmo tempo, André ele vai apresentar uma dificuldade. Ao mesmo tempo que ele apresenta esta solução, ele apresenta a dificuldade. Ele vai dizer: o que é isto para tanta gente? O que são esses pãezinhos e esses pequenos peixinhos para toda essa multidão? Diz o versículo 9. Para os discípulos, eles estavam lidando com um problema sem solução. Não tem solução ou resolução para essa multidão. Imagine você com essa quantidade de alimento e essa quantidade de gente. O que você faria? Havia uma multidão faminta, num lugar deserto, numa hora já avançada, não tinha nada aberto mais próximo, sem comida, sem dinheiro e sem lugar para comprar alimento. O que você faria? Às vezes nós também tentamos todas as alternativas para a solução dos nossos problemas. Quais são os seus problemas e quais são as soluções que você está tentando buscar para resolvê-los? Mas essas alternativas, elas só vão atestar a nossa própria incapacidade. Nós somos incapazes. Nós não temos condições porque nós somos limitados. Os nossos recursos pessoais, os nossos recursos próprios são insuficientes. As nossas soluções são frágeis. Esses mesmos discípulos, eles já haviam visto Jesus realizando outros milagres. Eles sabiam quem era Jesus. Eles viram Jesus transformar água em vinho de melhor qualidade. Eles deram testemunho, testemunharam a cura do filho do oficial do rei. Eles viram um homem coxo andar e, diante da necessidade da multidão, eles pensaram em várias soluções humanas, eles só não pensaram que a solução estava exatamente em Jesus, que estava ali do lado deles. Jesus tinha a solução, Jesus era a solução. Tantos milagres já realizados e presenciados ali por eles através de Jesus, e eles só pensam humanamente. Muitas vezes nós também só pensamos humanamente. Mas os milagres de Deus ocorrem quando nos damos conta que nós não conseguimos sem a ajuda dele. Você acredita em milagres? Quer presenciar um milagre? O primeiro passo é reconheça a sua incapacidade. Tenha consciência, tome consciência de que você não pode resolver tudo. Você não pode resolver todos os problemas. Você não pode resolver os seus problemas sem a ajuda dele. Só Jesus pode te ajudar, só Jesus pode nos ajudar. Ao reconhecermos a nossa incapacidade, a gente precisa olhar para Deus, para o Senhor que está do nosso lado. E se a gente olhar para os nossos recursos, é muito provável que nós nos frustraremos, porque os nossos recursos são limitados, nossos recursos são falhos e finitos. Mas Deus está do nosso lado. Quando a gente reconhece a nossa incapacidade, a gente pode olhar para o Senhor Jesus. Ao reconhecermos a nossa incapacidade, a gente é levado a olhar para Deus que está do nosso lado. E se a gente olhar para Deus que está do nosso lado, a gente vai ver que de fato o Senhor pode realizar coisas maravilhosas em nossa vida. Se a gente tentar definir onde ou como a provisão de Deus acontecerá, a gente vai falhar no teste mais uma vez. Muitas vezes nós somos testados, passamos por situações onde a nossa fé é provada. E muitas vezes nós falhamos porque nós nos esquecemos ou nós não enxergamos quem está do nosso lado. Nós olhamos mais para os problemas, mais para as situações, mais para as circunstâncias, do que para aquele que está acima dos problemas, do que para aquele que tem as soluções para todos os problemas humanos. Se a gente olhar tão somente para as circunstâncias, nós realmente não encontraremos saídas. Você não vai encontrar saída se você continuar olhando para a dificuldade, para a enfermidade, para a tempestade. Mas a partir do momento que você olha para Deus, se nós também já vimos a glória de Deus sendo manifestada em seus sinais em nossas vidas, é provável que você esteja falando com alguém que já tenha visto. Você já viu uma ação de Deus? Já viu Deus provendo? Já viu Deus curando? Deus alimentando? Deus abençoando?
É bem provável que você já tenha tido essa experiência. Então, deixe de lado as soluções humanas e confie nas soluções divinas, nas soluções de Jesus. Confie em Jesus de todo o seu coração. Confiemos em Jesus. Nós precisamos confiar em Jesus porque Jesus, de fato, tem a verdadeira solução para suprir todas as nossas necessidades. Amém? Ele é o Deus que provê pela nossa incapacidade. Confie na provisão de Deus. Reconheça a sua incapacidade e confie na graça de Jesus. Em segundo lugar, a segunda característica da provisão do Senhor é que Ele provê pela sua compaixão. Apesar de saber que a multidão estava presente por causa dos sinais que Jesus havia realizado, por causa do pão que perece, diz o versículo 27, se você continuar a leitura, havia uma multidão ali presente depois daquele milagre, somente porque Jesus havia realizado esse milagre. E Jesus olha com compaixão para essas pessoas, como uma multidão que tinha realmente e reais necessidades. E aí, sobre esse episódio aqui, o Evangelho de Mateus, ele diz para nós que quando Jesus viu essa grande multidão, Jesus curou os seus enfermos. Jesus curou, depois de multiplicar os pães e os peixes, Jesus vai curar as pessoas que estavam enfermas à sua volta. Já no Evangelho de Lucas, Lucas vai informar para nós que Jesus ensinou a eles o reino de Deus e Marcos diz que, movido de compaixão, Jesus olha para aquela multidão como ovelhas que não têm pastor, no mesmo episódio. Então aquela multidão é alvo do cuidado integral de Jesus. Ela é alvo do cuidado de Jesus, ela foi alcançada em suas necessidades físicas, em suas necessidades espirituais, em suas necessidades emocionais e também materiais. Jesus, ele supre a nossa vida integralmente. João apresenta Jesus como aquele que toma a iniciativa em favor da necessidade da multidão e realiza um sinal que levará a uma autorrevelação muito especial. É o próprio Jesus que, vendo a multidão, vai fazer uma pergunta. Ele lança a pergunta aos discípulos, especificamente a Felipe, sobre como as pessoas que vieram de longe e que por isso não podem prover para si mesmas devem ser alimentadas. Ele vai perguntar para ele: e as pessoas que vieram de longe, como a gente vai alimentar? E aí ele vai pensar na solução. João declara expressamente que Jesus não estava indeciso e nem levanta uma pergunta por parte ou por de fato não saber o que fazer. Jesus sabe, não se engane. Jesus às vezes deixa a gente responder para nos testar, mas Ele sabe o que fazer. Jesus sabe, claro que Ele sabe. Ele que já realizou e já tinha realizado sinais tão poderosos, também agora é o Senhor da situação. E Ele está disposto para mais uma nova grande ação. Jesus, em contraste com a perplexidade dos discípulos, que não sabiam o que fazer, Jesus agora vai oferecer uma solução de fato efetiva. Jesus vai resolver o problema. Mais uma vez ele começa com uma ordem que parece absurda nessa situação. Ele prepara a multidão para a refeição, dizendo para o povo no versículo 10 que nós lemos: fazei o povo assentar-se. Olha a fala de Jesus diante de uma multidão faminta, diante de uma possível solução, alguns peixinhos, alguns pãezinhos. Ele manda aquela multidão sentar na grama, sentar no chão. O texto bíblico afirma que havia muita relva naquele lugar e toda aquela multidão seguiu as instruções dos discípulos e assentou-se em grupos de 100 e de 50. Marcos é quem vai dar essa informação para a gente, Marcos 6,39. Foram divididos nesses grupos, estava tudo pronto para uma refeição, só faltava comida. Faltava apenas a comida em quantidade suficiente para 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. A multidão estava deitada, cheia de expectativa e Jesus estava em pé, com 5 pães na mão e 5 pães de cevadas e 2 peixinhos pequenos. Milagre realizado por Jesus, no entanto, acontece de forma generosa. Jesus é generoso. Jesus nos dá de graça abundantemente. Todos, diz a Bíblia, todos comeram
comeram tanto quanto queriam, comeram tanto quanto podiam e ficaram, diz a palavra, ficaram satisfeitos. Você já comeu tanto a ponto de ficar satisfeito, de ficar bem, e dizer, puxa vida, como é bom. Eles participaram disso, eles experimentaram isso, eles foram alimentados por Jesus. João retrata isso como um milagre. Isso realmente foi um milagre. Eles não comeram apenas um pedaço como no cálculo de Filipe. Muito menos era uma lição ética sobre como envergonhar as pessoas para que compartilhassem a sua refeição. Não. Esse foi de fato um sinal de ampla provisão do Senhor. Deus faz milagres extraordinários. O milagre da multiplicação é um milagre extraordinário. É um milagre, é algo impossível de ser realizado por seres humanos. Somente o Filho de Deus, somente o Senhor Jesus é quem poderia fazer tamanha façanha, tamanha graça, tamanha bênção. Portanto, a gente é desafiado nesse texto a confiar de todo o coração em Jesus Cristo e na sua provisão, na provisão de Deus por nós. Ele é movido não por nossos méritos ou pela nossa gratidão. Não, Deus não se move porque nós merecemos ou porque nós agradecemos. Mas nós recebemos da sua provisão exclusivamente por sua graça e por sua compaixão. Jesus tem compaixão. A ideia de compaixão na Bíblia traz uma ideia de sofrer com. Quando Jesus vê a nossa necessidade, quando Jesus vê o nosso sofrimento, quando Jesus vê a nossa fome, Ele sente a mesma dor. Ele sofre com a gente. Ter compaixão é sofrer junto. E ao sofrer junto, Jesus ele se compadece. E ao se compadecer, Ele vai conceder por esta graça, por esta misericórdia, por esta compaixão, a sua provisão maravilhosa. Nós recebemos a sua graça, recebemos a sua provisão única e exclusivamente por causa da sua bondade, por causa da sua bondade. Esta graça e esta compaixão de Jesus insiste em nos acompanhar integralmente. Jesus ele vai sempre cuidar de nós, Ele vai cuidar das nossas vidas, Ele vai cuidar de você quando você passar necessidade. O rei Davi declarou certa vez, ele já era idoso, né? Ele disse assim, olha, eu já fui moço, hoje eu já estou velho, mas em toda a minha vida eu nunca vi um justo mendigar o pão. O servo de Deus que crê em Jesus é sustentado por Ele. Deus vai sempre prover o seu mantimento. Se você está passando por alguma necessidade nesse momento, confie em Jesus. Creia em Jesus. Fale com Jesus. Não fique procurando soluções humanas. Fale com Jesus. Ele tem misericórdia de você. E para a gente terminar, Ele provê, a última característica, Ele provê pelo seu poder. Esse Jesus que nós estamos falando é poderoso para prover o alimento necessário para nos satisfazer. Os detalhes mencionados por João exaltam o poder de Jesus, o número de pessoas a serem alimentadas, a quantidade e a qualidade do único alimento disponível e a fartura de comida que sobra após todos estarem satisfeitos mostram a grandeza deste milagre e do poder de Jesus. O foco aqui não está na multiplicação em si, mas tudo que está acontecendo ali vai apontar para aquele que tem o poder de realizar, para aquele que tem o poder de alimentar, para aquele que tem o poder de prover. Contudo, Jesus ele não usa o seu poder para fazer um espetáculo diante da multidão, não. A grandiosidade do milagre não sobrepõe a sua simplicidade. Jesus age com uma naturalidade impressionante, porque Ele não ora para que os pães e os peixes sejam multiplicados. Você não vai ver Jesus fazendo isso, falando isso. Você não vai ver Jesus usando palavras de efeitos. Não, quem costuma fazer esse tipo de coisa são manipuladores, são mercadores da fé que querem te enganar. Olhe para Jesus, veja como Jesus fala, veja como Jesus age, veja como Jesus opera. Ele simplesmente toma os pães e Ele dá graças a Deus.
ele agradece a Deus, o seu Pai. Jesus usava a forma judaica comum de ação de graças. Ele disse algo semelhante a isto: bendito sejas, e a gente acredita que é bem provável que seja essa a sua fala. Ele diz assim, era assim que os judeus se dirigiam a Deus: bendito sejas tu, ó Senhor nosso Deus, Rei do universo que produz o pão sobre a terra. Você consegue reconhecer e declarar isso? Essa é uma declaração muito bela. Ele não faz como nós, que reclamamos quando a comida é pouca ou quando a comida está ruim, mas Ele dá graças pelo pouco. Você consegue ser grato pelo pouco que você tem? Ou você se foca naquilo que está faltando? Antes de nós olharmos para aquilo que nós não temos, nós precisamos ser agradecidos a Deus por aquilo que nós possuímos, ainda que seja pouco. Mas se você tem um pouco aí, você pode ser grato a Deus por isso. Deus pode usar o seu pouco, inclusive, para abençoar outras pessoas que têm menos ainda que você, ou que não têm nem um pouco. É assim que Jesus age. Ele não faz como nós, reclamando, mas Ele é grato a Deus. E então Ele começa a alimentar as pessoas como se estivesse tudo disponível para a grande multidão. Ele tem o controle da situação. Ele fala e os discípulos vão obedecendo, a multidão vai obedecendo e as coisas vão acontecendo. Assim como Ele utilizou as talhas de água lá no casamento de Caná, lembra? No primeiro milagre, Jesus toma os pães partindo daquilo que existe, daquilo que lhe é dado. Ele não fez aparecer comida do nada por um passe de mágica. Se Ele quisesse, com o poder de Deus, poderia, mas Ele não faz isso. A gente não vê aqui nenhum movimento, nenhuma palavra sequer traz a menor conotação de magia. Não existe magia. Jesus não lida com magia. Jesus não é mágico. O poder de Jesus, ele é real. Não é um poder falso, não é um poder enganoso ou ilusório. O próprio processo do milagre, como em todos os milagres bíblicos, não é descrito, nem sequer de forma indireta. Não é possível explicá-los e muito menos descrevê-los, mas somente acreditá-los pelo poder de Jesus. Milagres nós não explicamos, milagres nós acreditamos. Milagres existem, milagres acontecem. E se você nunca viu um milagre, creia em Jesus, que tão cedo ou tarde você pode experimentar um milagre extraordinário na sua vida. Como se tudo estivesse na mais perfeita ordem. O milagre vai acontecendo, a multidão assentada começa a receber pães e peixes, o quanto queria, não acaba mais, e vai chegando aqueles poucos pãezinhos que tinham ali, vão de repente aparecendo outros e se multiplicando, porque é assim que Jesus faz. Inesgotavelmente os pães e peixes saem das mãos de Jesus para aquela enorme multidão. Tudo permanece no maravilhoso clima cotidiano. Parece que a própria multidão não, a princípio, não se impressiona com aquela distribuição. Parece que está sendo muito natural. Só depois, lá no versículo 14, é que eles vão se dar conta do que realmente acontece ali, na verdade, na realidade. A simplicidade de todo milagre se torna especialmente impactante quando, no final, Jesus ele não assume uma postura grandiosa de um milagreiro. Jesus não é um milagreiro e tampouco quer que as pessoas o sigam por causa dos seus milagres. Você e eu não devemos seguir a Jesus porque Ele faz milagres. Jesus não é esse tipo de gente. Não. Mas Jesus ele pode ser comparado como um chefe de casa que é dedicado, que dá a instrução aos seus discípulos. Ele diz no versículo 12: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca, para que não haja desperdício. Olha o cuidado de Jesus. Por mais ricamente que tudo estava à disposição das muitas pessoas famintas, o restante, aquilo que havia sobrado, nem por isso são desprezíveis. A experiência do milagre não deveria tornar as pessoas despreocupadas e esbanjadoras.
Eu não sei como você é, mas depois de uma grande refeição, o que você faz com aquilo que sobra? Aqui a gente tem uma lição, mais uma, né? De simplicidade e do cuidar de Deus. O milagre aconteceu foi pelo poder de Jesus, foi pelo seu poder. Ele é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. É o que a multidão vai exclamar quando se depara com o que está acontecendo. Jesus é o Deus que provê. Se você tem dificuldades, está passando por problemas financeiros, desemprego, eu não vou te prometer bens materiais, mas uma coisa eu tenho certeza: se você confiar em Jesus de todo o seu coração, você nunca passará fome. Jesus não vai deixar. Jesus não vai. A Bíblia diz que Deus nunca, jamais desampara um filho seu. E quem crê em Jesus, quem recebe Jesus, recebe o direito de ser chamado filho de Deus. Se você é filho de Deus agora, se você é filha de Deus agora, você não vai passar necessidade. Você pode até não ter tudo aquilo que você deseja, pode até não conseguir adquirir tudo aquilo que você quer, mas você não vai passar necessidade. Tudo que você precisa será lhe dado, será suprido. Deus vai suprir as suas necessidades. Por isso mesmo ele disse lá no Evangelho de Mateus: não andem ansiosos, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, mas busquem o reino de Deus, busquem a justiça de Deus. E estas coisas que vocês necessitam, o mantimento, a alimentação, os calçados, a roupa, tudo isso vai ser concedido por Deus. Tudo isso o nosso Pai que está nos céus vai nos preparar. Isso não vai lhe faltar. Acredite, em tempos como o que nós estamos vivendo, nós precisamos depender mais de Deus, confiar mais em Deus, reclamar menos, agradecer mais por aquilo que nós temos, ainda que seja pouco. E você pode experimentar o poder de Deus. Tenho certeza que muitos que estão com a gente aqui já têm experimentado e poderiam testemunhar aqui, de repente poderiam até coloque aqui no comentário os milagres que Deus tem realizado na sua vida, a provisão de Deus, o cuidado de Deus sobre você. Nesses períodos de pandemia, há 1 ano de pandemia, o que Deus tem feito por você? Você tem como testemunhar e agradecer a Deus? Coloque aqui para a gente glorificar a Deus junto com você. Coloque aqui para que outras pessoas que ainda não se renderam a Jesus, ainda não têm fé em Jesus, possam também testemunhar a graça e o cuidado de Deus sobre a vida do seu povo. Para a gente terminar, para refletir e praticar, termino lembrando que os milagres eles são chamados de sinais aqui justamente porque eles apontam para uma verdade espiritual maior. Fica evidente na provisão do alimento, a multidão, além do cuidado integral que a gente já falou, a autorrevelação de Jesus à multidão, levando a mensagem de que Jesus é o pão da vida. Você lê o versículo 35 e o versículo 48 aqui de João 6, você vai descobrir que Ele é o pão vivo que desceu dos céus. Ele mesmo disse isso. E Ele afirmou no versículo 35, quem se alimenta de mim não terá mais fome. Infelizmente, a multidão não entende a natureza do ministério de Jesus. Muitos abandonam e não andam mais com Jesus. Talvez você conheça muita gente que abandonou a Jesus. Quem sabe você está zapeando por aqui e pode ser que você esteja distante de Jesus. Os versículos seguintes, finais ali de João 6, vão mostrar o pessoal abandonando a Jesus, porque só estavam preocupados com o pão que perece, apenas com um alimento físico, apenas em matar a sua fome. Eles haviam jantado e queriam tomar a próxima refeição, café da manhã. Da mesma forma, a gente tem muita gente hoje, a gente tem muitas igrejas que estão errando quando falam apenas do Jesus que faz milagres. A gente precisa falar desse Jesus que faz milagres, mas a gente não pode reduzir Jesus apenas a um milagreiro, apenas a alguém que cura e que prospera e que dá bênçãos materiais e conforto. Não! Jesus é muito maior do que isso.
Isso não é nada, isso é o que Ele faz pela sua graça e a sua bondade. Mas mais importante do que os benefícios que Jesus nos concede é o próprio beneficiador, é o próprio Jesus, o próprio benfeitor. A provisão de Jesus não se restringe apenas à multiplicação de pães e de peixes. Não! Jesus cuida daquela situação de forma completa. Ele alimenta as pessoas, mas Ele também oferece a elas o pão vivo que desce dos céus. Aliás, foi para isso que Ele veio ao mundo. Ele desceu do céu para nos satisfazer de verdade, plenamente, para satisfazer a nossa alma, não apenas o nosso estômago. Quem vive preocupado apenas com estômagos é inimigo da cruz. Mas Jesus, Ele alimenta as pessoas no íntimo do seu ser. Ele sacia a necessidade imediata, mas Ele também desafia a multidão a crer nele e a ter a vida eterna. Para um lugar onde a Bíblia vai dizer para a gente que mana leite e mel, onde não haverá mais fome, onde não haverá mais miséria, onde não haverá mais dor e sofrimento. Não haverá mais necessidade de milagres, porque o próprio milagre estará com a gente. Nós seremos e viveremos plenamente este milagre. Crer na provisão de Jesus é confiar em tudo, é confiar que tudo que nós não podemos fazer, Ele pode e Ele faz. E Ele faz por nós. A Bíblia diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele nos proveu o pão e Ele nos provê a salvação. Amém? E Ele faz isso através da sua morte na cruz do Calvário. Através da morte de Jesus. Nós podemos lembrar disso quando nós participamos da ceia. A gente passou agora essa semana da Páscoa e hoje é um dia propício, né? Nós cremos que exatamente nesse período, no pôr do sol do sábado, o Cordeiro de Deus que foi crucificado se levantou e ressuscitou. O momento da ceia, celebração da Páscoa, a última Páscoa ali com os seus discípulos, Jesus institui a Santa Ceia. E na ceia Ele pega o pão e Ele parte o pão e Ele diz: este é o meu corpo que é partido por vocês. Ele pega o cálice de vinho e Ele vai dizer: este é o meu sangue, é o sangue do Novo Testamento que é derramado por vocês. E aí Jesus nos traz uma nova aliança, nos traz uma nova esperança, a morte de Jesus, o seu sacrifício. Ele veio a esse mundo, Ele desce do céu para nos trazer essa esperança, para nos trazer essa vida, para nos trazer essa graça, para te dar a satisfação plena. Amém? Que Jesus possa agora te abençoar e que você possa se alimentar, não apenas dos pães que Jesus pode multiplicar sobre a sua mesa, mas se alimentar do pão vivo que desceu do céu. Se você se alimentar dele, você nunca mais terá fome, porque ele sim, realmente satisfaz. Amém? Vamos orar? Quero orar com você onde você estiver. Se você puder parar por um instante para orar comigo, vamos juntos. Senhor Jesus e amado Pai, nós estamos finalizando, ó Deus, esta mensagem, sendo desafiados pela Tua Palavra a crer na Sua provisão, a confiar no Seu sustento, a confiar no Seu cuidado. Tu és o pão vivo que desceu do céu e o Senhor tem alimento físico para nós, sim, mas o Senhor tem alimento para a nossa alma e para a vida eterna, para toda a vida. Então, ó Deus, nos ajude a olharmos para Ti, nos alimentarmos não somente daquilo que o Senhor provê pelas Tuas mãos, mas a nos alimentarmos daquilo que está diante de nós através da Sua palavra, através da Sua própria pessoa. Que o Senhor seja tudo em nós, que o Senhor seja o nosso alimento diário. No nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos. Que a bênção de Deus seja derramada agora sobre cada pessoa que está conosco, cada pessoa que está necessitada física, está necessitada emocional, está necessitada materialmente, mas também está espiritualmente perdida e abatida, está sem fé, não consegue olhar para Ti, que ao olhar para estes textos, para estas palavras que nós estamos aqui destacando, Senhor, possam enxergar ao Senhor que morreu na cruz e ressuscitou, ao Senhor que veio para matar a fome do mundo por meio
da sua própria vida. Em nome de Jesus nós pedimos, Senhor, e te agradecemos. Amém e amém. Graças a Deus, que Jesus seja louvado, que você seja abençoado por Deus. Continue contribuindo financeiramente para que o pão físico e o pão vivo que desceu do céu continue sendo também compartilhado. Se você tiver alguma necessidade, tanto física quanto espiritual, nós nos colocamos à disposição. Chame a gente aqui, fale com a nossa equipe aqui pelo message, pelo direct. Chame a gente aqui que a gente está à disposição para te ajudar. Manda uma mensagem e a gente vai com certeza ter o prazer de atender você. E se você quiser fazer uma doação também para ajudar as pessoas que estão carentes, da mesma forma, fale com a gente. Tenho certeza que Deus vai continuar te abençoando grandemente. Amém? Que Deus te abençoe e até o próximo encontro com a bênção de Jesus. Até o próximo milagre. Deus tem milagres para conceder e para realizar sobre as nossas vidas. Então viva este milagre para a glória de Jesus. Que Deus te abençoe.